povo que curte videogame, hashtag seus artísticos, seus apreciadores de arte. Bem-vindos ao GamePad, o programa que toda semana te conta o Paranauê para você manjar mais dos Paranauês. E essa semana a gente vai fazer um GamePad especial para uma galera. Eu tô quase me sentindo Faustão, gente. Tipo, falando o nome da galera. Tipo, este vai para o Elson Bagatini, o Hugo de Canoas. Vai também para o Vitor Vitório. E vai para o Danilo Oliveira. Pois é, muita gente que pediu, então a gente vai fazer. Eu tava um pouco preocupada de fazer esse GamePad, porque eu tenho uma posição muito radical com relação a isso. Mas beleza, eu já vou colocar minha posição logo de cara. Videogame, meus queridos, é arte, tá bom? E é brinquedo também, tá? Uma coisa não, né? Tá tudo bem, ele pode ser entretenimento e arte tudo ao mesmo tempo. Eu sei que quando tem gente que não joga e tal, a gente tem essa quase necessidade de mostrar e contar que o que a gente faz é muito legal e muito incrível. Então é quase como uma legitimação a gente ficar falando que videogame é arte, ou ficar comprovando que videogame é arte, etc. Mas o lance é, eu não acho que você precisa estar no museu para ser arte. Inclusive, muita gente vai discutir que o museu vai tirar a arte de contexto e colocar ela jogada aí em algum lugar, a arte pela arte e tal. Desculpa se você trabalha no museu. Eu sou meio anarquista. Eu acho isso meio... eu vou e tal. Mas continuo achando meio estranho que a gente faça isso. Pega uns pedaços, coloque lá para todo mundo ver. Beleza. Enfim, videogame é arte e... como pode ser uma coisa muito subjetiva tentar explicar isso, eu vou tentar explicar para você com o conceito de arte. Porque o conceito de arte foi mudando ao longo dos tempos e das culturas. E a gente vai pegar vários conceitos, aplicar em joguinho e ver que videogame é arte. Vamos lá. A primeira coisa é que a arte vem do latim e significa técnica ou habilidade. Para isso, meu caro, de Space Invaders a Quantum Break, tudo isso pode ser videogame. Porque tudo isso tem técnica e habilidade. Você precisa de ambos para fazer. Então, se a gente for pegar essa definição super ampla, tudo é arte, tá? Beleza? Vamos lá. Quando, na Antiguidade Clássica, que a gente chama, né, a época grega e tal, começaram a se pensar sobre arte, teve dois pensadores que falaram coisas diferentes, mas muito similares. Platão vai dizer que a arte é a expressão da nossa capacidade criadora. Então, a gente produz algo que a gente sabe, né, que a gente quer produzir algo com aquilo por conta da nossa criatividade. E ele também dizia que você precisa de inteligência, e Aristóteles vai concordar com isso. Para Aristóteles, a arte é algo que você produz intencionalmente, de forma racional. Se a gente for pegar isso, de novo, todo videogame que você já viu na sua vida é arte. Não apenas os jogos considerados artísticos. Quer dizer, você não precisa fazer um limbo para ser considerado arte. Se a gente pegar essa categoria e colocar nesse tipo de conceito, tudo é arte. Qualquer videogame é arte, certo? O que significa que não tem um menor e um maior, né? Um que é arte e outro que não é, tá? Tudo é. Witcher a Braid. Tudo cabe. Foi no Renascimento só que a gente começou a dividir arte de ofício. Então, se a pessoa era um artesão, ela não era considerada uma artista. Porque um artista tem que ser comissionado, fazer a Capela Sistina e tal, entende? Não pode ser qualquer pessoa que fica na rua fazendo miçanga, o que é eu acho isso um absurdo. Porque essa separação é uma separação muito mais política e social, né? Do tipo, eu sou um artista, do que necessariamente uma separação que existe no mundo. E isso pode produzir certas coisas que eu acho meio estranhas, como a gente dizer que Shadow of the Colossus é arte, mas, sei lá, o jogo que você não gosta muito, não é. Quando a gente tenta criar essa coisa de uma arte maior ou uma arte menor, a gente pode cair numa armadilha incrível, que é essa aqui. Shakespeare foi considerado um noveleiro na época dele, ele era ótimo, mas era um noveleiro. Hoje ele é um dos maiores artistas de todos os tempos. Arte tem muito a ver com perspectiva histórica, não necessariamente aquilo que a gente acha naquele momento. Então, quando você começa a categorizar o que é melhor, o que é pior, provavelmente, historicamente, você vai cometer vários erros. Então, talvez seja melhor não fazer isso de cara. Combinado? No modernismo, o que é belo ganhou novos conceitos. Eles começaram a introduzir o fantástico e o grotesco, porque passou-se a entender que a estética não é necessariamente aquilo que é bonito, mas uma expressão individual de cada artista. Então, arte, para os modernistas, é aquilo que pode ser expresso, aquilo que precisa ser expresso.
É claro que quando a gente chega nesse tipo de conceito, fica muito mais difícil dizer o que é arte e o que não é. E qual é o valor da arte. Mas talvez isso seja uma coisa legal. Porque a gente não tem que ficar colocando qual arte é melhor do que a outra. A gente só tem que aceitar que essas coisas são produções humanas e são muito legais, obrigada. A gente se diverte bastante em ver fotografia e em jogar videogame, tá tudo certo. Outra coisa que o modernismo trouxe foi a questão da originalidade. Então, para você ser artista, você tinha que ter algo original, ou trazer algo original. Mas se a gente parar para pensar, coisas bem distintas, tipo Papers, Please e Final Fantasy VI, são originais de modos diferentes. Um é para a indústria indie e como que aquilo vai ser colocado, uma pessoa só fazendo jogo e tal. E o outro é para dentro de uma própria franquia. Final Fantasy revitalizou e mudou completamente a partir de Final Fantasy VI. Então, ambos são originais e assim caberiam dentro do conceito modernista do que é arte. Depois disso, certos pensadores, como é o caso de Schopenhauer, vão dizer que a arte não tem que ter nenhum objetivo, nem moral, e ela não tem que ter nenhuma função, ela só tem que existir, o que é uma coisa muito maluca. Então a gente parte para uma questão de experiência. Você lembra daquele jogo chamado Passage, que era um game art? A gente inclusive tem essa categoria, né? Que eu acho um pouco estranha, mas beleza. Enfim, Passage, como era um dos primeiros experimentos, eu acho que se encaixa muito bem aí. Ele existe como um experimento, ele existe para isso. E daí, nesse caso, o Journey também. Qual é a função, qual é o propósito de Journey? Você viver uma jornada, só isso. Baudelaire foi o primeiro cara a estudar arte com relação ao progresso, porque a gente já estava numa era mais industrial e tal. E o que ele entendeu quando ele começou a estudar foi que o conceito de arte é uma coisa mutável. Cada sociedade ou cada vez que a gente muda, a gente vai relativizar e ver aquilo de uma forma diferente. Então você pode chamar de arte Call of Duty, BioShock, se for arte para você, Metal Gear, mas também Lego Star Wars, Child of Light, Minecraft. Tudo isso pode ser considerado arte, desde que te afete dessa maneira. Quando Freud começou a estudar arte por um viés da psicologia e da semiótica, super sério, o que ele começou a entender é que, para ele, a arte é uma expressão, certo? Então, ela pode ser tanto uma expressão do nosso inconsciente, a gente pode sublimar pulsões que a gente não sabia que estava lá e tal, ou ele pode funcionar como sonhos ou símbolos, e nesse caso, inclusive, doenças. As doenças que afligem a mente também vão escoar da mesma forma que os sonhos, os símbolos e a arte. Então, se você parar para pensar, às vezes você precisa saber do processo. Quando eles estavam fazendo Final Fantasy VII, um diretor incrível de todos os Final Fantasies deu uma entrevista dizendo que, para ele fazer Final Fantasy VII, tinha muito a ver com a perda da mãe dele. E ele queria tentar explicar isso para ele mesmo. Isso é totalmente psicológico. E tem alguns jogos que vão mostrar isso na cara, não no processo, como Catherine ou Binding of Isaac. Eles são jogos que tentam tratar já desse universo. Mas eu acho que isso nos dá uma dica muito legal, que talvez para a gente entender um pouco mais de processo artístico, a gente tenha que olhar para exatamente isso, o processo. Parison, ele resolveu tratar a arte como exatamente isso, é um processo e você começa com uma ideia pré-determinada. Mas a hora que você chega no final, às vezes não é exatamente qual foi a sua ideia inicial. Isso tem que mudar. Então você tem que ter algo que é de imprevisível. A gente tratou muito disso naquele Gamepedia sobre teoria do caos, porque game é bem imprevisível. E, de novo, se a gente for olhar para documentários e para os materiais que os criadores de games deixam, você vai ver que de Metal Gear Solid, The Last of Us, ou Mass Effect, todos eles têm pessoas que fazem parte do processo que vão acabar alterando como é o jogo. Ainda mais na indústria de videogame, porque a indústria de game tem muita gente no processo. É difícil dizer quem é o autor, porque existem 1 milhão de pessoas que vão colocar o dedo e criar algo novo. E para mim, essa é a grande beleza do game. Ele é um pouco imprevisível e a gente vai manter, talvez, essa imprevisibilidade por muito tempo. Para mim, a arte é uma expressão criativa que tem que trazer afeto, que significa que ela tem que te afetar de alguma forma. Se você se sentiu afetado por algo, por uma expressão de alguém, por uma obra de uma outra pessoa, para mim, isso é arte e é suficiente. Eu acho que essa é uma discussão, apesar de muito interessante, que a gente não precisa necessariamente ter, porque eu não acho que videogame tem que ser ou brinquedo, ou entretenimento, ou arte. Eu acho que essas caixinhas, às vezes, que a gente cria, atrapalham muito mais do que ajudam. Para mim, videogame é brinquedo.
E é entretenimento e é arte. E é a coisa que eu faço todo dia. Então, além de tudo, é meu ofício, ou faz parte do meu ofício. Pra mim, tudo pode existir junto ao mesmo tempo, tá tudo bem, beleza? Ó, minha dica da semana é um jogo chamado Tempest, de 1981, que é um jogo que na época foi muito falado, porque ele parecia pinturas. Hoje, obviamente, a gente vai ter uma visão diferente dele, mas é bacana exatamente para você ver como a nossa perspectiva muda com o tempo e com a nossa própria mudança como humano. É isso, é bonito, né? Cabeçudo, assim, bonito e tal. Beleza, o Gamepad tá aqui pra isso de vez em quando. E se você quer um tema que a gente faz inteiro pra você, manda e-mail pra gente no higienebrasil@higiene.com e às vezes vai sair uma coisa meio cabeçuda, só de vez em quando. Ou bastante. É isso, beijo, tchau, até semana que vem. Com outro assunto talvez um pouco cabeçudo. Ou mais ou menos.